Bienvenidos a nuestra videoclase número 6 del interactivo del curso. Bueno, recuerden que en la videoclase número 1 nosotros hablamos de los problemas relacionados al comer demasiado, el impacto negativo que tiene sobre nuestra salud, no solamente física, como nuestra salud mental. Y el interactivo número 2, nosotros hablamos de los alimentos refinados, los problemas relacionados a los alimentos refinados e também os problemas que trae para a saúde física e mental. Então, esta videoclasse número 6, que é interativo número 3, nós vamos falar de los alimentos de origem animal. Quais são as razões por las quais nós deveríamos reduzir ou eliminar completamente los alimentos de origen animal? Bueno, hay docenas de razones, pero yo quiero detenerme en apenas 3 principales. Bueno, la primera razón son razones ecológicas. Está relacionado ao meio ambiente, ao ecossistema del mundo. ¿Por quê? Porque produzir alimentos de origem animal para alimentar seres humanos não é uma tarefa difícil, sino que é uma tarefa impossível. Esta é a razão por la qual nosso mundo tem 7.000 milhões de habitantes e devido a esta política de tentar alimentar seres humanos com alimentos de origem animal, dando preferência a esse tipo de maneira de alimentar-nos, lo que pasa es que la mitad de la población mundial se encuentra subnutrida y desnutrida. Subnutrida o desnutrida. ¿Por qué? Porque es imposible, al producir alimentos cárneos de origen animal para alimentar seres humanos, tiene un impacto devastador sobre el medio ambiente. Pero ¿por qué eso pasa? Porque nuestro planeta não foi criado para isto. Nosso planeta não foi criado para que os seres humanos se alimentaram e tiveram como principal fonte de alimentos os alimentos de origem animal. Então, se vamos ver aqui 2 pontos principais, há muitos impactos sobre o ambiente. Não queremos falar de muito de ellos, vamos falar de 2 principais. O primeiro está relacionado com el agua potable, que está cada vez mais escassa em todo o mundo. Vivimos uma crise de água potável em todo o mundo. E, para fazer uma comparação, lo que se gasta para produzir alimentos para uma pessoa que tem uma dieta basada em alimentos de origem animal e outras que têm sua dieta basada em plantas. Para se produzir alimentos para um carnívoro, há que invertir aproximadamente 10 a 12 mil litros de água diariamente. Para produzir alimentos para um vegetariano, se invierte 1.000 a 1.200 litros de água diariamente, 10% apenas. Então, se nós estamos preocupados com a água potável, se nós estamos preocupados com o impacto que tem sobre o planeta, então deveríamos considerar estas coisas. O segundo problema é que para produzir animais para o consumo humano, 2 coisas têm que passar. A primeira, temos que utilizar terra para produzir cereais para alimentar animais. Ou temos que dar tierras para que se puedan hacer espacio para los animales puedan entonces comer ahí el zacate. O sea, el problema es que 80% de todas las tierras arables, que son tierras que se pueden producir alimentos fácilmente en el mundo, están siendo utilizados para producir alimentos, pero no para nosotros, para los animales. Y lo que pasa es que para cada 10 kilos de proteína vegetal que nosotros damos a los animales, en el proceso de cría hasta el momento de la muerte, nos regresa apenas 1 kilo.
significa que nós echamos fora aproximadamente 9 quilos para cada 10 que nós damos aos animais. Isto é uma tragédia. Esta é a razão por la qual há escassez de alimentos em todo o mundo. Esta é a razão por la qual, como mencionei, a metade da população, um pouquinho mais, ou está subnutrido ou está desnutrido. ¿Por quê? Porque estamos, ao plantar cereais para alimentar animais, nós estamos criando competidores com nossos próprios alimentos. Então, temos aqui dois aspectos interessantes. Hablando mais del agua, los mataderos, ou os lugares que hacen criação ao redor do mundo de animais para o consumo humano, a grande maioria não conta com métodos para lidar com os desechos de esses animais. E os desechos, o que passa? Como não há um manejo adequado, se vai parar em los rios, em los lagos, e pior, se vai parar em las águas subterrâneas, onde estão grande parte das águas chamadas água potável de nós, e os que nós chamamos as águas subterrâneas do mundo estão sendo contaminadas por os desechos desses animais que são criados em grande escala e no momento em que nós estamos cada vez mais necessitando de água potável. Então, esses são os dois pontos principais que estão diretamente relacionados a nós. Há outros aspectos, a emissão de carbono, o calentamento global, o câmbio climático, mas não quero entrar nesse aspecto, quero falar apenas de esta impossibilidade. Portanto, nós, ao reduzirmos ou eliminar os alimentos de origem animal, estaremos colaborando para ajudar a manter nosso sistema, sermos buenos mayordomos do que Deus nos ha dejado. Então, se queres proteger o planeta, se queres conservar, opta por uma alimentação mais basada em plantas. ¿Ok? Bueno, hablamos de los problemas ecológicos. Vamos agora falar da questão da saúde, que está diretamente mais relacionado a nós outros. Bueno, um grande problema que nós enfrentamos é que os que criam os animais se les dão uma grande quantidade de antibióticos. ¿Por quê? Porque por alguma razão os antibióticos fazem com que os animais cresçam mais rapidamente. Então, se abusam e utilizam esses antibióticos de maneira indiscriminada. É tão verdade que hoje 70% de todos os antibióticos produzidos em el mundo não é para consumo humano, é para a criação de los animales, não? Porque aí se administra muitos antibióticos. O grande problema é que esta aplicação indiscriminada de antibióticos através de los alimentos, por qualquer que seja o método, está fazendo que há 10, 15 anos empiezam a aparecer bactérias resistentes a los antibióticos. Isto é uma coisa que está preocupando as autoridades da saúde em todo o mundo. ¿Por quê? Porque em los últimos 20 anos nunca houve uma inovação, nunca houve mais estudo para produzir novas gerações de antibióticos. Então, o que está ocorrendo é que está aparecendo bactérias resistentes e não há ferramentas, não há como novos medicamentos para ser frente a essas bactérias resistentes. Então, há 15 anos, uma pessoa que tinha uma infecção com Escherichia coli seria muito facilmente tratado com antibióticos, pero as cepas que estão aparecendo agora, que são cepas resistentes, há pessoas que empiezam a ter uma infecção, não há antibiótico que pueda cuidar da infecção, e o que vai passar? Seu sistema imunológico também não está funcionando, então essa pessoa se morre em poucas semanas, não? Então, esse é algo que preocupa as autoridades de saúde pública de todo o mundo, não? O surgimento dessas bactérias, que são muitas resistentes, por la qual não há medicinas compatíveis para elas. Então, esse é o segundo problema. E o terceiro problema está relacionado com
com questões éticas, não? Ou humanas, poderíamos assim dizer. Por quê? Porque para criarmos estes animais em alta escala, há algo que sempre vai estar presente, seria o que nós chamamos de la crueldade. Não que as pessoas que criem, produzam, sejam crueles, é que têm que produzir em grandes quantidades para ser competitivos. E para ser competitivos no mercado, o bem-estar do animal é a única coisa que nadie pensa. Então, nós submetemos esses animais a uma verdadeira vida de tortura para produzir em altas escalas e, em realidade, há um abuso. Vocês já devem ter visto por la internet documentales hablando acerca de las condições que os animais são criados e tudo isso. Nós, em realidade, estamos provocando um sofrimento enorme em los animais. Portanto, se nós optamos para uma dieta mais basada em plantas, reduzimos ou eliminamos por completo, nós estamos contribuindo para que esses abusos, para que essas agressões e para que se parem ou diminuam, ou então e para que esses animais também possam ter uma vida mais digna, sem tantos sofrimentos. Então, essas são as razões pelas quais nós deveríamos buscar uma alimentação mais basada em plantas, ok? Bueno, há algumas preocupações e gostaríamos de falar acerca dessas preocupações. A primeira preocupação está relacionada com um mito que dizem que as proteínas de origem animal são as mais completas, são as mais adequadas ao ser humano. Não, isso já é um mito. Isso já foi desprovado há décadas. E eu poderia lhe dar aqui 2 exemplos que mostram de maneira contundente que é apenas um mito. Por exemplo, há atletas de competições que necessitam muita resistência física que são veganos. E de onde vêm as proteínas para que tenha tanta resistência e tanta força? Há pessoas que trabalham, há atletas que trabalham com levantamento de pesas, 200, 300, 400 quilos, e que são veganos. Temos atletas aqui nos Estados Unidos e na NBA que são veganos. Okay? Então, isso significa que estão tendo as proteínas que necessitam para ter o desempenho que têm como atletas. Então, isso é um mito. Ora, me gostaria de falar um parênteses aqui para falar de vegano. Nossa filosofia não é uma dieta vegana, porque a dieta vegana involucra não comer alimentos de origem animal, pero os veganos, a maioria, principalmente de Índia, não come nada de origem animal, pero come muito açúcar, muita grasa e muitos refinados. E esses veganos, quando chegam a 40, 50 anos, estão com muitos problemas já cardíacos, não porque comem carne, porque comem muitos desses outros alimentos. Ok? Então, a exageração em açúcar e em los refinados, em las grasas, aunque sejam grasas vegetais que são processadas e se transformam em grasas saturadas por el calentamento, traz problemas sérios para a saúde. Então, se nós defendemos uma dieta vegetariana, ok? Saludável. Vegetariana saludável. Não é simplesmente vegetariana. Ok? Bueno, então não se preocupe com essa questão das proteínas. De passo, não deveria se preocupar com nenhum tipo de nutrientes. Não se preocupe com proteína, com vitaminas, com minerais. A única preocupação do ser humano deveria ser ter uma alimentação variada ao largo do tempo, porque todos os nutrientes estão distribuídos em diversos alimentos em menor ou mais grande quantidades. Então, se você distribui, se você varia, seu corpo vai estar tendo os nutrientes que necessita para manter-se sano. Bueno, vamos falar agora da segunda preocupação. A segunda preocupação está relacionada com a vitamina B12, porque dizem que a vitamina B12 só vem em carne de animais, ou derivado de animais. Não. Não há animal que sintetize a vitamina B12 no mundo, não existe.
La vitamina B12 é sintetizada por bactérias. Essas bactérias colonizam o trato digestório dos animais, assim como deveria colonizado de nós outros também. Então, em sistema digestivo, aí agarram um mineral que se chama cobalto e formam a substância, sintetizam a substância chamada cobalamina, que tem uma importância fundamental em todos os tecidos do sistema nervioso, tanto central como periférico, e desempenha outras funções importantíssimas, incluso na estrutura das células rojas de nossa sangue. Essa é a razão porque uma deficiência pode levar a uma anemia que se chama anemia hemolítica, né? Relacionada com deficiência de vitamina B12. Então, há muitas e muitas enfermidades relacionadas com a vitamina B12. Pero lo que pasa con los seres humanos? Bueno, hay algunos años, la Tufts University en Boston, Massachusetts, publicó un estudio diciendo que más o menos 40% de la población no está con niveles de vitamina B2 dentro de los parámetros adequados o deseables. Significa que cada uma em 2 pessoas aproximadamente está com níveis baixos de vitamina B12 ou em níveis não deseáveis. Então, há muitos problemas relacionados com isso. Por quê? Porque uno hace um exame e às vezes está com 100 arriba del mínimo e está tranquila, não estou deficiente, pero há muitas pessoas que estão por encima del limítrofe, aí estabelecido como normal, uns 80, 90 ou 100, e todavia estão com sintomas de deficiência de B12, porque estão subclínicos. Ora, nós outros, os seres humanos, se tivéssemos uma flora intestinal íntegra, se recuperarmos essa flora intestinal, poderíamos ser novamente colonizados por essas bactérias para que eles podem sintetizar também para nós outros, como acontece com muitos seres humanos. Pero o problema é que muitas delas gente vivem em cidades ou vivem lejanos do campo, não têm contato com a natureza, então se não têm contato com essas bactérias, por exemplo, se você está na finca do campo e toma água do poço, a água do poço vem bactérias e você, ao ingerir essa água, essas bactérias começam a colonizar e então se vai a sintetizar a vitamina B12 para nós outros, para você também. ¿Okay? Entonces, pero lo que pasa es que las condiciones del intestino de la gente hacen con que la flora intestinal esté muy debilitada, ¿okay? Por problemas con relación a la población general, bebidas alcoólicas, né? Tomar bebidas alcoólicas, fumar cigarrillos, excesso de carnes, né? De frituras, de gorduras saturadas, el estresse. Tudo isso faz com que essa flora intestinal, essa alimentação refinada, tudo isso vá perdendo sua integridade. E vamos perdendo as bactérias que poderiam estar ajudando a sintetizar esta vitamina para nós. Bueno, em Índia, há 50 milhões de veganos que são tão radicais que não comem nem miel de abeja porque dizem que vem do animal. E a deficiência de B12 aí está relacionado com outros problemas de saúde, não por falta de vitamina B12 em la dieta. Pero se vem solamente da carne, como passa isso? Não, porque normalmente tem um estilo de vida em que são normalmente colonizados e aí se sintetiza a vitamina B12. Isso se prueba da seguinte maneira: os indianos, os hindus aí de Índia, veganos, eles estão tranquilos, não têm problemas aí de deficiência em B12. Entretanto, quando se vão a viver em uma grande cidade como Londres está lleno de hindus, o que passa é que vai passando 1, 2, 3, 4 anos e de pronto começa a ter deficiência. O que foi que cambiou? O ambiente. O ambiente onde está agora já não facilita mais a colonização de seu intestino. Então, essas bactérias vão se acabando, e em algum momento que começam a ter e tem que tomar suplementos. Bueno, basado no que hablé, ¿cuál es el consejo que yo doy?
um ser humano normal vai ter uma reserva de vitamina B12 por aproximadamente 3 a 4 anos, ou 3 anos e meio. Hasta que no presente síntoma vai passar muito tempo. Então, eu recomendo que a cada ano, cada pessoa haga um exame de vitamina B12 e la suplemente se necessário. Outro, se quiser suplementar seu exame médico, não há problema, porque é uma vitamina solúvel em água, el excesso, o corpo lo vai eliminar. Ora, para a suplementação, eu recomendo não a forma cianocobalamina, sino a forma metilcobalamina. Por quê? Porque a cianocobalamina é uma forma sintética, ao passo que a metilcobalamina é a forma natural que tem uma boa disponibilidade para o organismo. Outra coisa que eu recomendo é que seja a forma sublingual, para que se dissolva na boca, ou em forma líquida. Por que eu recomendo isso? Por uma razão muito simples. A vitamina B12, para ser absorvida por nosso intestino, necessita de uma hormona que se chama el fator intrínseco. Essa hormona é produzida por células do estômago. Lo que passa hoje é que gran maioria da gente traz problemas do estômago, estão com gastrite, com pangastrite, estão com infecção de H. pylori, estão com problema de pouca produção de ácido clorídrico, então seu estômago pode ser que já não esteja mais em condições de produzir esse fator intrínseco. Então a gente vai estar tomando aí vitamina B12 por la dieta, que são fortificados os alimentos, e está com deficiência. Por quê? Porque não está sendo absorvida. Então, se quando nós utilizamos a forma sublingual ou a forma líquida, não necessitamos do fator intrínseco e se passa direto para o torrente sanguíneo. Okay? Então, essa é a recomendação. Pero, se você agora planeia comprar uma finca e viver ao campo, ter contato com a natureza, vai chegar o momento que as bactérias vão novamente a colonizar seu trato digestivo e você não vai necessitar de nenhum suplemento. ¿Por qué ocurre esto en la ciudad? Que nosotros estamos fuera, lejos del ambiente natural que deveríamos estar. Vivemos uma vida não natural. Pero é necessário fazer exames mientras está nesse ambiente de cidade, ambiente moderno, para poder então evitar as deficiências que podem ter efeitos devastadores para a saúde. ¿Ok? Bueno, muita gente tem terror por bactérias, a maioria das bactérias são nossas amigas, não? E já está, me atrevo a dizer que uma pessoa com 5,6 pés de alto e pesando mais ou menos 140 a 150 libras, essa pessoa tem que ter mais ou menos 8 quilos, 8 libras, ou mais ou menos 4 a 5 quilos de bactérias em seu intestino para que seja saudável. Então, essas bactérias desenvolvem importantíssimas funções para manter-nos saudáveis. Interatua com o nosso sistema imunológico para nos livrar de bactérias e micro-organismos patógenos ou patogênicos. Interatua com o nosso sistema nervoso central. Essa é uma importância importantíssima para nossa saúde. Então, esta preocupação da vitamina B12 já não tem mais que ter se pôr em prática o que estou aqui lhe orientando. Ok? Bueno. Agora, outra preocupação está relacionada com outra vitamina chamada vitamina D. Vitamina D de dado, ok? D de diva. Por que a vitamina D? Porque muita gente diz, bueno, se come alimento de origem animal e vai ter a vitamina D. A vezes, uma pessoas com uma deficiência dizem, bueno, come hígado aí que vai ter a vitamina D. É certo, pero aí tem a vitamina D, pero tem bactéria, tem vírus, tem hongos, tem também todas as toxinas que têm que ser neutralizadas por el hígado, está aí. Então, seguramente não é a melhor fonte de vitamina D. Então, vamos falar aqui das duas melhores fontes. A primeira, o sol. Não significa que o sol traz a vitamina D. Significa que quando o sol incide sobre a pele, ok? Sobre a pele, desencadena uns processos bioquímicos super complicados, que há muitas teorias para explicar, não? Pero na realidade nadie sabe como funciona. Pero quando o sol incide na pele,
na piel, vai ser aí a ocorrer certos fenômenos bioquímicos que vão terminar com síntese da vitamina D. ¿Ok? Pero lo que está pasando es que, aún en los países tropicales, donde hay mucho sol, hay un grande índice de deficiencia e insuficiencia de vitamina D. ¿Por qué esto pasa? Se pasa por la siguiente razón. Mucha gente trabaja y cuando sale de la casa está oscuro, y trabaja en un lugar cerrado, y cuando sale del trabajo también está oscuro, entonces tiene poco contacto con la luz del sol. Outro problema mais relacionado com as damas está relacionado com o quê? Está relacionado ao maquiagem excessivo que se põe, e o rosto é o que está mais exposto à luz do sol, então se está completamente lleno de maquiagem, certamente vai interferir na luz do sol para que se possa então desencadear o processo de síntese da vitamina D. Okay? E o terceiro problema está relacionado com o medo que a gente tem do sol por a questão do câncer da piel. Bueno, é um medo desnecessário, nós vamos falar isso em algum ponto de nosso curso, pero não tem que estar todo o tempo em sol, apenas 15 a 20 minutos diário com o rosto nomás ou com uma parte destapada de los braços é mais de lo que é muito suficiente, não necessita mais que isso, ok? Não tem que estar desnudo horas em sol para ter essa vitamina. Não, basta uma superfície pequena do corpo por 15 a 20 minutos e você então vai ter uma síntese de vitamina D em quantidade suficiente. Bueno, há uma deficiência muito grande hoje no mundo, tanto da vitamina B12 como da vitamina D. Então, eu recomendo que se faça exame e que reponga imediatamente, porque a vitamina D tem funções importantíssimas para manter nossa saúde. Eu creio que já mencionei que todos os tecidos do nosso organismo têm receptores para receber a vitamina D. E se tem receptor é porque o tecido lo necessita, inclusive no sistema nervioso central. Então, começam a fazer os exames e começam a utilizar também o sol para estar seguro que vai ter a vitamina D e utilize as orientações que falei sobre proteínas e as vitaminas e a vitamina B12 e tudo vai estar tranquilo sem nenhum problema. Solamente com relação às proteínas, não? As proteínas vegetais são de melhor qualidade. Por que são de melhor qualidade? Porque vem completamente livre de uma substância que é responsável por grande parte de mortandade e de enfermidades cardiovasculares no mundo, que é o colesterol. Não há colesterol no mundo vegetal. Quando você começa a ter uma dieta mais baseada em plantas, então, se todas essas graças tendem a normalizar, e você vai eliminar montão de risco para a sua saúde. Muito bem, foi um prazer estar aqui com vosotros. Não se olvide de ler aí o livro Salud e Longevidade. Agora vou dar para vocês aqui o texto para leitura, para a próxima leitura do curso Promotor de Salud e Longevidade. Está em livro Salud e Longevidade. Nosso próximo tema em la página 78 a 79, onde estaremos falando de los aditivos químicos em los alimentos. Ok? Ustedes vão receber também uma hoja del interativo e esta hoja há orientações como pode ser para evitar ou como pode ser para diminuir a quantidade de alimento de origem animal ou para me livrar o céu. Todas essas orientações estão aí para nossos alunos que estão matriculados em curso. Portanto, se você mira os vídeos em YouTube e não está matriculado, entre em contato conosco e haga parte desse grupo de todo o mundo que estão estudando o curso Promotor de Saúde e Longevidade e se preparando para serem instrutores, ajudar a gente a viver uma vida saudável, uma vida feliz e uma vida produtiva. Muito bem, hasta nossa próxima videoclasse e que Deus bendiga a cada um de vocês de maneira plena e abundante.